Bora lá então falar sobre os projetos necessários para uma obra? Bora lá então, olha só. Por que a gente decidiu fazer tudo isso? Aí eu volto a falar, que são muitas dúvidas dos clientes. A grande maioria tem dúvida nisso, principalmente quando a gente chega nessa etapa aqui, ok? São dúvidas muito recorrentes e aí é muito bom a gente conseguir partilhar isso, né? Por quê? Porque a gente faz com que a gente, num bom sentido, eduque o cliente. Ou seja, ele sabe da importância e dos procedimentos a seguir. Como eu vejo clientes chegarem aqui no escritório com projetos, por exemplo, de arquitetura, sem projeto de estrutura. E aí quando a gente pede para dar uma olhada, uma analisada no local, junto com o projeto, a gente vê que tem algo impossível até de construir. Ok? Então, por isso que eu falo que é a cabeça do arquiteto, que é o que a gente está falando aqui, quando vem uma demanda para a gente, ok? E aí a gente tem que passar isso para o cliente, porque isso traz mais clareza para ele em todas as etapas. Olha só, projetos necessários para uma obra. Por onde você começa por onde você começa essa intenção sua de construir? Né? Qual é o primeiro passo que você tem que dar? É o seguinte, e aí a gente divide, né, as profissões aqui, na verdade, as categorias até, né, de profissionais. Você começa pelo projeto de arquitetura. O que o arquiteto vai fazer? Ele vai fazer o estudo, né? Você vai trazer o terreno para ele, vai fazer o estudo, né, da melhor residência, pensando em tudo aquilo, né, que eu já falei ali nos vídeos atrás, que zoneamento, tamanho do seu terreno, ele vai se preocupar com topografia, ele vai te alertar por uma série de coisas que eu vou falar aqui depois. E isso é super importante deixar claro na cabeça do cliente, ok? O projeto de arquitetura, ele vai não só distribuir, mas ele vai atender a legislação, que é a prefeitura, e aí com esse projeto de arquitetura você solicita o que a gente chama de alvará de construção, ok? O projeto de arquitetura, então, ele já teve duas variações aqui, né? Uma que é o estudo e depois o projeto de prefeitura, o aprovativo. Após esse projeto aprovativo aqui, vem um projeto executivo de arquitetura, que ele vai pegar toda aquela ideia e realmente, né, colocar mais informações, porque a prefeitura ela pede mais uma informação de área construída, e vai colocar mais informações nesse executivo justamente para que esses outros, né, profissionais aqui entrem. Então entra a estrutura principal, né, um dos principais ali projetos, elétrica, hidráulica, energia solar, gás, ar-condicionado, paisagismo, combate a incêndio, vai depender daquilo que eu falei das características, né, daquela edificação, e a metragem quadrada também. E aí isso tudo é a gama de projetos necessários para uma edificação, tá? Não tem como fugir disso, gente, ok? O projeto executivo, como eu falei, e esse projeto definido, o que acontece? Ele compatibiliza junto com esses outros projetos aqui, vamos dizer, até o ar-condicionado aqui é compatibilizado. Tá, entra paisagismo também, dependendo do paisagismo, do que envolve o paisagismo. Ele é compatibilizado entre eles. O que é compatibilização? É a conversa entre eles. Isso daqui é muito importante, é um dos mais importantes para iniciar a obra. Por quê? Com esse projeto aprovado, a prefeitura local aí aprovando esse projeto, ele te dá o alvará de construção, ok? Com isso você está apto a iniciar. Só que você ter um alvará de construção não significa que você vai lá e iniciar a obra e está tudo ok. Você tem que ver as características do seu terreno e também você precisa ter um quê? Projeto estrutural, ok? O projeto estrutural ele se divide em algumas etapas, tá? Depois eu explico interiores aqui, que aí a gente tem muito agora o que a gente chama lá de home centers, né? Aquelas grandes home centers, aí faça você mesmo e tal. Bastantes arquitetos fazem isso, bastante, tá? Tem arquitetos só especializados nisso. O nosso métier aqui
é esses dois aqui, ó, ok? E mais toda essa outra gama aqui, beleza? Nosso métier é a parte pesadona da arquitetura mesmo, ok? E aí a gente sempre orienta o cliente, se aprovou na prefeitura, tá tudo redondo, beleza. Agora você parte para os outros projetos. Por quê? Porque imagine assim, ó, você fez o projeto de prefeitura e acabou intercorrendo alguma coisa ali que a gente acabou não observando, né? Na arquitetura, e a prefeitura falou assim, olha, você tem que diminuir a sua casa, por exemplo. Poxa, imagine se você soltou esse projeto com essa galera aqui, todo mundo vai ter que revisar todos os projetos, dá um trabalhão grande. Então, com esse projeto de prefeitura, você começa a executar esses outros projetos aqui. Projeto estrutural, o que engloba o projeto estrutural? Sondagem de solo, quase impossível o arquiteto não, o engenheiro, né, estrutural, fazer um projeto de fundações, por exemplo, sem a sondagem do solo, ele não sabe como que é a resistência do solo, principalmente se o terreno está em aclive, tem um grande arrimo lá que você precisa tirar a terra, ou em declive, onde você precisa escavar alguma coisa e conter, né, fazer essas contenções, tanto em aclive como declive. Cara, não faça isso. Se precisar de muro de arrimo, é imprescindível você ter a sondagem do solo para ele projetar essa fundação. E aí a fundação, a contenção, o arrimo, né, vai depender muito do seu terreno. Eu vou explicar aqui em um vídeo um pouco mais para frente as características de um terreno, né, a observação que você tem que ter, os cuidados, e é importante você entender o que você está comprando, né, assim dizendo. E aí a gente chama, né, o arrimo, né, que são contenções, caso tenha. Também envolve piscinas, tá? É como se fosse uma contenção à piscina, né? Entra no projeto de estrutural. Superestrutura é do solo para cima. Aí, né, os pilares e vigas ali, lajes, né, dos pavimentos por diante. Projeto de elétrica, muito importante. Antigamente a gente via uma casa que tinha um ponto de luz em cada local, uma televisão, uma geladeira, nem um fogão, né? Às vezes era elétrico e tal, um chuveiro só, cara, ia-se ali pelo conhecimento que a gente diz de profissão, né? De experiência. Agora, meu amigo, numa casa vai ar-condicionado, vai forno elétrico, vai fogão de elétrico de indução, né, que eles falam, vai, cara, chuveiro, instalações. É muito difícil a gente compatibilizar tudo isso na obra e que saia um projeto, né, redondo, né? E também esse projeto elétrico, ele é calculado que ele vem lá da entrada de energia, isso é super importante, então ele calcula toda a sua edificação, todos os ambientes, tudo que vai ter, para chegar lá na frente, você conseguir solicitar à concessionária local a sua entrada de energia compatível com aquilo que você tem. Imagine, você faz uma bela casa lá, e aí toda a demanda, você não sabe, toda a demanda dela, pela quantidade, né, de aparelhos que você tem, vai chegar num que a gente chama de trifásico. Cara, você instala lá uma convencional e só fica caindo lá o disjuntor da sua casa, fica caindo a energia. Que, né, desamor vai ter, né, sobre aquilo. Por quê? Justamente porque você não calculou toda essa parte elétrica. E aí ele vai calcular as instalações internas, como já falei, e os equipamentos necessários. Cara, é imprescindível, né, se fazer uma casa e não ter ar-condicionado, ok? Hidráulica. Abastecimento importantíssimo, né, que é a entrada de água daquela residência, né, e aí ele aprova também na concessionária local, tem um projeto super específico, como também o de elétrica tem. Instalações interiores, então as distribuições, os banheiros, tem água quente, água fria, água de reuso. Os equipamentos, então piscina, cisterna, né, cisterna de água tratada, de água de reuso também, ok? Né, até coloquei aqui água de reuso. A gente tem agora de energia solar. Olha a quantidade de projetos que a gente tem para uma residência, hein? Energia solar, tá? Opa, coloquei um gás aqui, né? Energia solar. Então ele vai suprir, o que você quer dessa energia solar? Suprir só a parte interna? Ou também vai ter um aquecimento, por exemplo, da piscina. Então tudo isso é calculado, né, pela quantidade, vai ser compatibilizado com a arquitetura, se tem área para se fazer isso. Então são vários passos ali que a gente precisa seguir, ok? Ar-condicionado, como eu falei, que a gente chama de climatização, ok? Paisagismo, não é opcional, mas é legal, depende do tamanho aí dessa edificação.
super importante esse projeto, que dá uma valorização incrível dentro do paisagismo, porque a gente traz o paisagismo para dentro, também para esse métier aqui. Por quê? Porque o paisagismo tem muita iluminação, que é o que vai valorizar, né? O paisagismo também envolve fachada, envolve área externa, né? Então, tudo isso tem iluminação, tem captação de água, tem fonte de água, por exemplo. Então, entra também em todos os projetos, aqui no ciclo dos projetos elétricos, no projeto de hidráulica, é muito importante. Combate a incêndio é quando uma edificação, por exemplo, lembra que eu classifiquei as edificações? Então, uma residência unifamiliar não vai chegar a ter um projeto de combate a incêndio, a não ser que ela tenha algo muito específico, mas eu nunca vi chegar nisso. E aí, mas por exemplo, um multifamiliar, um condomínio, por exemplo, precisa desse projeto de combate a incêndio aqui, que é o projeto dos hidrantes, o projeto dos extintores, né? Não é colocado aleatório ali, é projetado e aquilo é aprovado pelo Corpo de Bombeiros, dizendo que aquela edificação é segura, tá? Porta corta-fogo, sinalização, sinalização sonora também, e os equipamentos necessários para que, caso ocorra algum incidente ali, seja suprida, né? Consiga se controlar. Esse projeto aqui, né, de combate a incêndio entra não só no multifamiliar, mas entra também nas edificações, vai depender do uso dela, mas nas edificações acima de 750 metros quadrados. Aí a gente precisa sim que ele passe por uma aprovação, e aprovação de um órgão diferente, que é o Corpo de Bombeiro, tá? Polícia Militar do Corpo de Bombeiro, ok? As edificações comerciais abaixo dessa área de 650 metros quadrados também passam por aprovações, ok? Dependendo do seu uso, por isso que é importante a gente entender também o que vai ser instalado no local, que são as características das edificações, ok? No próximo vídeo a gente vai falar, olha só que interessante aqui também, ó. A gente vai falar sobre como escolher o seu terreno. É muito importante, te espero lá.